surgiu algum assunto polêmico, onde aquela pessoa te desafia no sentido de falar alguma coisa questionadora em relação ou ao seu relacionamento, em relação aos seus projetos, em relação a tudo que seja mais sensível, né? Seja você ouvindo isso desafiadoramente enquanto mãe ou ouvindo isso desafiadoramente enquanto filho ou filha. Surgiu algum assunto onde a outra pessoa te confronta numa versão sua que você quer conquistar e a outra pessoa diz que é impossível, e aquele assunto gera uma dor, um desconforto. A questão é, tudo bem ela ter a visão que ela tem de você, ela mãe, ela filha, tudo bem. O mais importante para você ter um Dia das Mães memorável é conseguir zerar as expectativas, é conseguir não se incomodar com o que a outra pessoa diz, independente do que ela diz, independente do papel de mãe, do papel de filha. A única pessoa responsável pela sua vida, responsável pelos resultados, responsável pelos seus projetos, pelo passo que você vai dar no dia de hoje, no dia de amanhã, a única pessoa que sabe verdadeiramente todo o esforço que você está colocando é você mesmo e os seus aliados. É você e as pessoas que estão te ajudando a conquistar as coisas que você está tentando, as pessoas que te apoiam nesse processo. E quando a gente traz alguma situação desafiadora de pessoas que estão acostumadas com uma versão anterior nossa, uma versão nossa que ainda existe, e a gente está querendo chegar num patamar diferente, e às vezes vem conversas desafiadoras em relação a isso, realmente, às vezes até uma questão de controle, o que a outra pessoa gostaria que você fizesse. Então, muitas vezes, o filho não tenta influenciar e controlar o que a mãe está fazendo, o que ela vai fazer no seu tempo livre, o que ela vai fazer com o dinheiro extra, o que ela vai fazer profissional, se é uma mãe divorciada, com que ela vai se relacionar, o direito ou não se relacionar, o filho numa escolha de uma faculdade, numa escolha de um curso, numa escolha de uma viagem, numa escolha de um intercâmbio. E quando existe essas relações de controle, quando a gente pensa muito diferente, seja dos pais ou seja dos filhos, quando existe esse conflito, seja pelos traços de caráter de vocês funcionarem de modos diferentes, ou seja, não ter a mesma visão de mundo, ou por acontecer até uma certa influência, um controle a partir do que o outro vai fazer da sua vida, e é natural que exista, natural na nossa cultura que exista essa interferência de um na vida do outro, mas o natural mesmo é que essa interferência só exista na mãe interferindo no filho, enquanto ele é pequeno e você é 100% responsável pelas escolhas, por moldar aquele ser humaninho. A partir do momento que ele já tem idade para fazer as suas próprias escolhas, a mãe ela não deve interferir nas escolhas do filho. Então, às vezes, o que fica mais desafiador nesse domingo, nesse almoço de domingo, é quando a gente ainda está interferindo, seja o filho interferindo nas decisões, no que a mãe está trazendo dos seus projetos, dos seus sonhos, ou enquanto a mãe está interferindo nos projetos e nos sonhos dos filhos. Então, para você ter um domingo memorável amanhã, o ideal é que você seja um incentivador, uma incentivadora. Então, quando você escuta uma realidade que é diferente da sua, quando você escuta um sonho que é diferente do seu, ou que você tenha visões sobre aquele assunto, você pode sim trazer alguns pontos de reflexão para pensar juntos, para achar até os pontos cegos e qual seria a solução para esse ponto cego, ao invés de só criticar por criticar ou passar adiante um medo que é seu. Lembrando que a gente não necessariamente tem os medos, e a gente do lado de cá acredita, né? Eu acredito muito, venho de um grupo, de uma tribo que acredita muito e traz essa mensagem de que o medo é um equívoco. Todo medo, ele esconde, está faltando uma informação, está faltando completar essa informação para você conseguir desmentir, desvendar esse medo e poder dar um passo adiante, um passo rumo ao seu sonho. Então, quando a gente traz essa questão de dificuldades, seja de conflitos, porque vocês funcionam de maneiras diferentes, enxergam o mundo de maneiras diferentes, têm medos diferentes, têm bagagem, têm ferramentas para lidar com as situações diferentes. Então, quando a gente traz esses sonhos para a mesa, para ter um almoço memorável, para vocês conseguirem ter uma troca mais verdadeira, é valorizar os sentimentos e as emoções da pessoa, se ela for mais emocional, é estimular as ideias, por mais malucas que sejam,
rosa. Você trouxe uma rosa, mas você estava junto, você escutou o que ela queria, né, falar, vocês conversaram, vocês tiveram uma troca, vocês comeram, né, estimularam os 5 sentidos, aquela troca gostosa. Vai ser muito mais importante do que você trazer um presente caríssimo para ela amanhã e vocês não conversarem, você ficar usando o celular, não ter conexão. Assim como para a mãe que tem corpo mais curvilíneo, mais harmônico, mais tonificado, também quer estragar o dia dela amanhã, é você tá lá usando o celular enquanto você não está dando atenção para ela, ela não está se sentindo prioridade naquele momento. Então aí duas coisas que você deve evitar, que vão estragar o seu dia e não vão torná-lo memorável. Agora você quer torná-lo memorável? É de fato isso, estar presente, garantir a troca, ser essa mãe do corpo mais molinho, estimular as sensações, os sentidos, um perfume que traga experiências, que resgate lembranças, sentimentos, memórias, é o presente ideal para ela. Agora, se é uma mãe mais quadradinha, com o corpo mais fechado, mais denso, bumbum lá encaixadinho para dentro, você vai trazer algo que seja funcional e útil para o planejamento dela, que vai facilitar o planejamento do dia a dia dela, que vai tornar a rotina dela mais fácil. Você vai ali não se incomodar com a lentidão, com a velocidade com que as coisas estão acontecendo no dia, vai respeitar o planejamento que ela fez, se ela organizou alguma dinâmica entre vocês, os filhos, os netos, respeita a dinâmica, respeita o planejamento. Ali tá tudo seguindo passo a passo, porque esse passo a passo é importante para ela, isso vai tornar, né, fazer a diferença, vai fazer esse dia ser memorável. Assim como ser uma mãe mais com o corpo mais triangular, os ombros mais largos, o quadril, né, mais fino, não um triângulo invertido, o presente que estimule mais essa sensação de poder, aquela roupa que valoriza, que deixa ela poderosa. Enfim, essa questão mesmo de articulação, de negociação de poder, né, isso vai, né, já atiçar questões que atiçam mais a ambição dela. Enfim, claro que somos a mistura de todos os traços de caráter, mas grosseiramente, já se você pegar o principal ponto, a principal questão que você enxerga visualmente falando, não no detalhe, você já consegue saber exatamente o que fazer para tornar um dia memorável a partir dos traços de caráter do outro. Imagine o que você não consegue fazer a partir do conhecimento dos seus próprios traços de caráter. Fica a dica. Então, se você sentir, eu trouxe de maneira mais saltada, né, sorteada as questões durante uma conversa, porque a gente ressalta no geral para todos os traços de caráter. Todos os traços de caráter se beneficiam quando a gente estimula os sonhos, os desejos, o que a gente está
dependência emocional, porque durante a análise corporal, a gente também transforma a relação, as relações, a partir de dois pontos de vista, da clareza de como a gente funciona e como a gente funciona diferente do outro para entender o outro e conseguir alinhar, ajustar essa relação, assim como o outro ponto de vista que é a sua tendência à relação de dependência emocional, para entender se os problemas, os conflitos que existem entre vocês não é só e simplesmente porque vocês têm uma relação de dependência emocional. Isso também estraga a relação de vocês. Pode parecer que está ajudando, mas no final das contas só cria um abismo entre vocês duas, entre vocês dois. Então esse é um ponto também que eu trouxe aqui para vocês se atentarem para ter um dia memorável amanhã. E dependendo do que acontecer, eu já tenho trazido vários conflitos que podem surgir na série Ser Mulher, Ser Mãe, que está no meu canal no YouTube, mas dependendo do que acontecer, traz no meu direct amanhã, na segunda-feira, vamos conversar juntas sobre você mãe, você mulher, você filha, porque é possível sim transformar a relação de vocês a partir do conhecimento dos traços de caráter, a partir do momento que a gente tem clareza, entende como a gente sente, porque a gente sente como sente, pensa como pensa, age como age, como isso diverge do outro, quais são as nossas relações de dependência emocional. Tudo isso transforma não só a nossa relação com a mãe, transforma a relação no trabalho, transforma a relação no relacionamento amoroso, afetivo, a nossa relação conosco, né, consigo mesma, em relação a ser mais amorosa e não ser tão autocrítica, até com a sua própria estética, porque vários pontos do nosso corpo que a gente considera como defeito são evidências de traços de caráter. Então, quanto do seu corpo você não está tentando modificar a todo e qualquer custo, na realidade, ele diz muito sobre você, sobre quem você é. Então, realmente, são coisas importantes que eu trouxe de uma maneira bem didática, bem resumida, né? Nem sei quantos minutos eu fiquei falando com vocês, era para ser uma pílula, mas acho que foi entre 15 e 20 minutos. E saiba que o canal pelo meu direct está disponível para você. A gente me chama lá no direct, que a gente conversa por vídeo mesmo, aí eu vou conseguir não só você me enxergar, mas eu enxergar você, a gente ter uma primeira troca para você entender o poder da análise corporal. E aí sim, se você topar, eu sou a pessoa que vai utilizar a ferramenta da análise corporal para trazer as respostas que você tem procurado e sem você precisar dizer nada. As respostas elas estão no formato do seu corpo, porque através do formato do seu corpo eu consigo te explicar porque você sente como sente, pensa como pensa e age como age. Então, se você chegou agora